Daí, pesada, beleza? Felipe Pires aqui. Bom, hoje eu quero trazer para vocês a minha profile do Continental deste ano. Eu, infelizmente, não vou jogar, mas eu separei para vocês aqui dois decks que eu usaria, que eu acho que estão muito fortes. Eles têm, cara, potencial absurdo de ganhar o evento. Que é o Snake Fire King e o Tenpai. Se você planeja jogar com um desses decks ou planeja enfrentar um desses decks, que provavelmente vão ser a maioria, né, tanto Snake Eye quanto Tenpai, esse vídeo é muito importante para você se você planeja jogar o Continental ou pelo menos estar por dentro do que vai acontecer por lá, ou até torneios locais que você vai jogar, que você almeja enfrentar esses decks. Eu quero trazer informações bem importantes ali que, tipo, na minha cabeça estão muito claras, mas eu acho que a galera não tem percebido isso, muito pelo formato, tá meio aberto, o formato Brasil, América do Sul é um pouco diferente também, e eu quero trazer para vocês essas informações, espero que isso ajude muito vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro deck que eu quero trazer para vocês é o Snake Fire King. Acho que, na minha opinião, eu acho que é melhor você usar Fire King do que usar o combo de dois Flamberge e a Snake de Abel. Eu acho que essas cartas elas são bricks piores do que os bricks do Fire King. Acho que o principal argumento pro Snake Eye puro ser mais popular do que o Fire King era não precisar usar esses bricks do Fire King, mas se o Snake Eye puro tá usando bricks ainda piores, que a Snake de Abel e o Flamberge são muito piores de comprar, eu acho que é melhor você jogar de Fire King, ainda mais no Meta Brasil. Eu falei, se você for analisar os decks do top, os decks de Fire King tinha mais vantagem do que o Snake Eye puro contra a maioria do top do Nacional, se a gente for analisar. América do Sul não é muito diferente, claro, vão ter mais decks meta, mas você consegue consertar tudo isso com esse deck aqui de Snake Eye com Fire King. Eu vou explicar exatamente para vocês ali quais seriam minhas opiniões, que seriam minhas decisões aqui nesse deck. No Tenpai também ele tá uma proposta muito parecida de Metacal. E vamos lá. Primeira coisa, o Snake Eye puro, ele é fraco contra Tenpai. A galera fala, Uri, esse Snake Eye é fraco contra Tenpai, por que Snake Eye ganha tudo e Tenpai não ganha nada? Porque os melhores jogadores tendem a escolher jogar de Snake Eye porque ele é melhor contra todo o resto. O Tenpai é muito estranho, a Mirror, eu acho que a Mirror de Tenpai é bem chatinha, porque o Tenpai tá todo focado para ganhar de Snake Eye, que as cartas para Mirror ficam bem estranhas. Os Tenpai, muito de quem comprar melhor mesmo, tipo, a Mirror de Tenpai eu não curto tanto, acho que ela é bem bostinha, assim. Quem começa tem uma desvantagem absurda também, você tem que ganhar no dado e comprar bem, basicamente é isso. Então, tipo, para um bom jogador não é atrativo, para os melhores jogadores, mas contra todo o resto, cara, o Tenpai é insano, cara, ele é incrível. Vimos no Nacional ali que o Snake Eye topou 10, Snake Eye topou 9 Tenpai, porque o Tenpai foi muito bem, performou muito bem. Ah, mas é que os melhores jogadores estavam Tenpai? Não, os melhores jogadores estavam de Snake Eye. Os caras que tendem a topar várias vezes no Nacional, que já toparam mais eventos, estavam todos Snake Eyes. Só que o Tenpai performou bem. Daí quando vinham os stuns, vinham os decks mais controlzão, o Tenpai conseguia performar melhor, porque ele tinha mais maneiras de lidar com as Floodgates, que o Snake não tinha. Tipo, a Rivalry já não pegava o Tenpai tinha mais maneiras de lidar com as Floodgates da galera do que o próprio Snake Eyes. Por isso, a galera de Snake Eye, pra jogar contra o Tenpai, usa dois Flamberges e a Snake Eye de Abel pra fazer o combo de 38. Só que é muito difícil passar tudo, porque o Tenpai também tem hand traps. E o Snake Eye com 18 hand traps, que muitas delas são mortas contra o Tenpai. Por exemplo, todas as de Target, mais Nibiru, são tudo mortos contra o Tenpai. Ah, mas sem a Ogre que é boa contra o Tenpai. Concordo, a Ogre é boa contra o Tenpai. Mas às vezes o cara nem precisa ativar o efeito do campo. Então, se o cara não precisa ativar o efeito do campo, essa Ogre vai perder muito valor. Às vezes o cara só tem campo e Pydra, dá terraforming, acha alguma coisa e já consegue jogar bem legal. Então, fica muito difícil. Já em Grinit Fire King, é mais fácil passar a tua interação, porque o Kirin, cara, ele pune muito. Você tem as mesmas cartas de consciência do que Snake Eye, que são essas 14 aqui, ó. A Bruxos, Poplar, Bonfire, Wanted e Ash. Mais a Original. Eu acho errado usar mais de 40 cards, já falei isso. Eu acho que é muito errado você usar mais de 40, mas eu entendo o motivo da galera usar mais de 40. Eu, por exemplo, tô com 41. Sendo bem sincero, eu tinha feito a lista sem a Santuário, mas eu acho que a Santuário ela é importante por causa da Ogre, então gravem bem isso. Então eu só coloquei 41 aqui porque eu adicionei essa Santuário, mas estava com 40 cartas. Se eu fosse lapidar melhor esse deck pro Continental, talvez eu fechasse 40. Só que esse deck, além dos dois Kirins de resiliência a mais, tem 40 cartas, é bom. O Ponyx é uma normal summon, não é muito bom, mas ele é uma normal summon de jogada, então esse deck brincaria menos sem jogada do que o Snake Eye padrão.
Você tem o Arvata, que não é uma carta boa, mas ele é melhor que Snake Eye Jabel, ele é melhor que Flamberge. Isso daqui também é melhor que Snake Eye Jabel, é melhor que Flamberge. Então, eles são melhores de comprar. Então, por exemplo, você tem uma bruxa e um Arvata, com qualquer bicho fogo na mão, você já tem uma resiliência melhor pra uma Hand Trap. Isso dá, que muito, cara, 14 starters não é muito, velho. 14 starters em 44, a maioria das vezes você não vai ter essa resiliência a mais. Então, esse deck em 40 certinho, ele tem mais tentativas de jogada do que o Snake Eye padrão. O padrão eu vou associar ao deck do Paulo. O com Kashira já tem uma resiliência um pouquinho a mais e tal, mas geralmente a galera tá usando Crossout e Talents, que eu acho um absurdo. Acho que Crossout, ela só é justificável se você tem medo de Nibiru, e eu acho que Nibiru tá cada vez pior no formato. Eu acho que com esses torneios a galera tá enjoando um pouco do Snake Eye, bons jogadores estão enjoando do Snake Eye. Acho que o Snake Eye a pessoa já tá de saco cheio desse deck. E tem decks que dá pra jogar contra o Snake Eye. Se o cara tá jogando esse formato de Snake Eye há 1000 anos, você pegar um deck igual o dele, tipo, você tá no Mirror de Snake Eye, o cara já sabe o que vai estar fazendo. Então você talvez não tenha mérito nenhum por ser um jogador melhor. Agora, se você pega um deck diferente, realmente é mais atrativo. Então por isso a galera vai tentar mudar de deck. E eu acho que o Fire King é uma boa opção, porque, cara, Melodious ali, que é um deck importante, Tempai, Runic Stun, qualquer deck de Stun maluquice que possa vir a ter, todos eles o Tempai. Cara, o efeito do Kirin popar sem target resolve o Melodious, ele resolve os decks de Stun, que você tem muito mais out para as Floodgate do Stun. Não só, cara, no Nacional do Brasil teve vários Stun diferentes. Teve Horus Stun, teve Runic Stun, teve Labirinto focado em Stun. Esse Kirin amassa todos eles, cara. Ele é muito insano contra. Então, tipo, você tem muito mais chance de quebrar esses decks de Stun. Tinha o próprio Dinomorph, que foi o deck que eu joguei, que é uma versão de Stun também, teoricamente. Então você tem muito mais chance de jogar tendo esses Fire Kings. Ah, Oris, mas e os bricks do Fire King? Cara, se você usa o Snake Eye Jabel e o segundo Flamberge, esses são bricks muito melhores de comprar. O Garunix é um brick muito melhor e o Arvata é muito melhor do que eu comprar Flamberge e Snake Eye Jabel. Muito melhor. Mas, cara, nem se compara o quão melhor é. E daí, para a linha das techs que eu vou usar, eu tô usando aqui 16 techs. Daria para usar 15 aqui em 40. É um número bom, eu tô usando 16 techs. Por quê? A Talents eu acho ela muito genérica, acho que ela é muito boa contra a Tempai. Acho que essa Talents ela joga bem legal, então com um deck como Fire King, eu acho que a Talents é melhor do que o Snake puro. Por exemplo, se dá Normal do West e toma uma interação, essa Talents, a única carta que você pode ver é Bruxa e Bonfire, mas se você já começou de Bonfire, então é só Bruxa e Wanted. Então, tipo, a quantidade de extenders que essa Talents pode dar draw não é tão grande. Agora, com a Ignite Fire King, você tem mais as cartas de Fire King que você pode acessar para tentar ser uma continuidade. Então é muito melhor. Às vezes já pode ter um Kirin na mão, então esse Ash já passa mais vezes. E às vezes você dá, tipo, normal Ash feito, o cara tenta negar, você dá um Kirin. Daí o Ash ainda passou, daí você ainda tem essa Talents. Então fica muito melhor você ter essa Talents pra acessar os Fire Kings, porque Fire King, apesar deles não serem tudo um card combo, eles têm sim uma certa resiliência, que é você abrir com combinações deles. Se você abrir de combinações de Fire King, eles são camadas extras de play. Fora que o Kirin sozinho já é uma camada extra, que é proteger teus bichos de target, que são as anti-trap que tá todo mundo usando. Beleza? Então, basicamente, isso torna esse deck muito resiliente, muito interessante contra a hand-traps que a galera tá usando. E essas 12 não tenho o que falar. A Ogre, que nem eu falei, eu acho que se você usa muita hand trap, o teu foco é o Snake Eyes. E não adianta você usar muita hand trap, se o teu foco é Snake Eye, e ter uma hand trap que não pega Snake Eye, velho. Essa hand trap não pega, ela não é boa contra Snake Eye. Não adianta você falar que ela melhorou muito. Tá, você tem uma Ogre contra Snake Eye. O cara vai dar o Edge, vai pegar o popular, vai pegar o campo vai colocar o campo vai colocar Snake Diabel. Você vai dar efeito da Snake Diabel. Ogre. O cara já gerou 2 corpos na mesa, já gerou o campo de Snake, ele já tem full combo 2 vezes ali, e você perdeu uma da mão. Pra evitar que uma Snake de Abel suba. Ah, amores, mas ela tem que ser em combinação, não sei o que. Ela dá pra dar na Pulusa. Cara, todo mundo faz a Pulusa com IP. Todo mundo, por causa dessa Ogre ser popular. Ah, mas às vezes faz com Selene. Tá, faz às vezes, mas é mais raro. A galera geralmente faz com IP protegido, porque daí o Flamberge vai colocar IP embaixo. Então essa Ogre não tá sendo boa. Ah, mas como board breaker, a Ogre é muito boa, porque daí o cara vai dar IP, você vai dar Ogre. Tá, e a Pulusa dele não vai negar nada daí. A Pulusa dele vai ficar parada. Se você deixou o cara fazer full combo e vai ficar essa Ogre como board breaker, é melhor ter um draw, cara. E o draw, não me entendam errado, o draw não é bom contra Snake Eyes, velho. O draw não é bom. Mas eu acho ele mais genérico do que a Ogre. Tipo, a Ogre é legal contra várias matches. Tipo assim, você consegue dar ela
Você consegue dar ela num Voiceless, você consegue dar a Ogre num Tempai. Só que o Draw, ele é melhor contra Snake Eye do que a Ogre, não é tão bom. E ele continua sendo genérico tanto. Ele também pega o Voiceless, ele também pega o Tempai. Não é bom contra o Tempai, não entendo errado, não é bom, não vai ser a melhor coisa. Mas se você precisa de Range Trap. Esse meta você precisa de Range Trap por conta do Snake Eye, que é o melhor deck. E eu acho o Draw a menos pior delas. Ele, assim, ele pode matar o turno do Snake Eye, não é sempre, mas às vezes ele mata o turno do Snake Eye. Se o Snake Eye abre de Bonfire, se o Snake Eye tá usando Kashira, ele mata o Snake Eye algumas vezes, e às vezes o cara simplesmente pode só jogar errado. O cara simplesmente pode só jogar errado por não pensar nesse draw. Outra, se o starter dele for popular, também já fica bem estranho. Que não é só. O cara tem que ter Snake Eye, Ash ou Bruxa. São, tipo, 12 starters, né? Mas o Draw pega o popular muito legal também. E ele pega a Engine Kashira e tal. E outra coisa do Draw também. Se o cara tem jogada mais crossout, esse Draw. O cara não vai dar crossout porque a galera não tá usando o Draw. Então esse Draw acho que vai pegar muito bem a galera. Eles pensaram, eles estão falando isso no vídeo, vai chegar no Continental. Todo mundo vai estar usando esse draw pra dar no crossout. Eu acho que não, velho. Eu acho que não, porque as únicas pessoas que assistem meus vídeos são as galera do Brasil. E eu duvido que vai muitos brasileiros pra lá. Eu acho que você tem que sim tá com essa lista assim. É assim que eu jogaria particularmente, beleza? Eu acho que esse draw tem muito mais valor que a Ogre e até que o Nibiru. Só que eu não vou entrar no mérito do Nibiru agora, porque eu acho que o Nibiru ele é pouco genérico para um torneio. Cara, eu fiz até o top 16, joguei 12 rodadas. Eu peguei 5 Snake Eyes. E eu acho que eu fui a pessoa que mais pegou Snake Eye no torneio. Todo mundo que eu perguntava, ninguém chegou a pegar 5 Snake Eye. E o Nibiru, cara, apesar de ter... Cara, eu joguei contra ótimos jogadores de Snake Eye. O Nibiru... Ele não me ajudou nem um pouco. Ele ganhou uma partida pra mim, uma contra Snake Eye, contra a Kashira Raptor. Uma partida do Nibiru ganhou, que ele foi bom. A maioria das vezes ele ficava morto, porque, tipo assim, contra a própria Snake Eye, se você dá muita range trap, você dá shotgun de range trap, cara, norma range trap, o Nibiru tende a ficar morto. Então, tipo, esse Nibiru fica muito travado na mão. Quando ele desce, ele é bom, mas, tipo, eu não gostei da combinação do Nibiru. Eu acho que tem que usar pós-side, talvez, ali, dependendo do deck que você tiver, mas acho que pra proposta que eu usei, eu prefiro não usar o Nibiru, beleza? E daí o extra tá padrão, acho que não tem o que falar, acho que é só essa Link Spider, que é uma carta interessante, mas também bem tirável do deck aqui, pode ser qualquer outra coisa. As Ogres, eu acho que de side elas são bem interessantes. E essas aqui que são as melhores cartas contra Snake Eye, cara. Acho que não tem muito como você jogar com esse deck sem usar essas cartas contra Snake Eye. Acho que essas cartas absurdas contra Snake Eye. Essas cartas são bem legal. E outra, você vai ver, Ures, mas e contra outros decks, já que esse deck tá meio estranho. Contra outros decks, velho, contra o Voiceless, a Ogre entra, o Gamma entra, o Delta entra. Beleza? E o Draw já é bom. Tempai, a Ogre entra, isso daqui se você manda o cara começar é insano, isso daqui é muito forte se você manda o Tempai começar, né, e o Draw é um pouquinho melhor do que as outras Range Trap que eu já tava usando, tipo, a Belly, o Nibiru e tal, o Draw é melhor contra o Tempai do que elas, então isso daqui fica melhor. Pegou um Flanderize, a Ogre é boa contra a Flanderize, o Gamma é insano contra a Flanderize, isso aqui é insano contra a Flanderize e o Draw é legal contra a Flanderize. Mas e o Shifter? Daí o Shifter, cara, não tem o que fazer contra o Shifter, se o Gamma pra tentar negar esse Shifter também, então é isso que você tem que fazer contra a Flanderize. Outro deck, deixa eu ver. Melodios, cara, Ogre entra contra Melodios, Gamma entra contra Melodios, Delta. Tá vendo esse pack de Range Trap? Ele entra contra quase tudo que não é Snake. E contra Snake também. Então, quando você é Second, você tem uma quantidade de Range Trap muito grande. Você pode tirar o Side King Spoil Side pra você ter mais espaço pra tech indo Second e colocar tudo isso. E eu acho isso muito forte, cara. Contra Snake, o meu game plan seria pós-side, mandar o oponente começar. Uri, você tá maluco, tá todo mundo usando uma skill drain e 3 crossout pra dar na skill drain. Se você toma essa skill drain, cara, não tem problema, porque olha meu side aqui. Meu side entraria tudo isso aqui, menos as Ogres, né? As Ogres são podres, então entrariam 9 cartas. E eu tiraria aí 7 cartas Fire King, daí eu tiraria mais uma Bruxa e uma Talents. Daí eu ficaria com todas 14 Range Traps, 15, 16, 17 Range Traps, que é muito. E mais, olha a quantidade de outs que eu tenho pra Skill Drain. Há uma Skill Drain do cara. Então eu tenho mais out pra Skill Drain, eu tenho a sexta carta do que o cara teria de Skill Drain. E de fato ele não vai ter. Só que o que o cara vai ter de fato? Ele vai ter as Metal Tronos, que vai estar setadinha lá. A Metal Tronos, indo first, ela é muito menos perigosa do que no second. Porque no second ela quebra, camp e tudo mais. Mas indo first, o cara geralmente tende a manter ela setadinha ali. Pós-side, às vezes, por exemplo, eu mesmo tiro uma bruxa indo second. O cara pode tirar isso também.
Ele pode tirar a Khaled, ele pode tentar tirar as Talents, que de fato a Talents não é tão legal assim do Second, ela é uma boa carta, mas geralmente entre Talents e Hint Trap você prefere Hint Trap, então você tira muita coisa forte do cara pra usar isso. E outra, o Gama, se você consegue encaixar ele você indo Second, ele é muito forte. Se você ativa alguma coisa lá, o cara força um Flamberge dele, você tem esse Gama ou esse Delta indo Second, eles entram na mesa, cara, é 2 corpos pra você linkar. Às vezes acontece. Então eu faria isso. Minha proposta contra o Snake Eye era pós-side, mandar o cara começar, porque cartas first não tem nenhuma, escuta o que eu tô falando, não tem nenhuma que me agradem do first, exceto a Dimensional Barrier. E a Barrier não pega o Snake. Ah, Urias, mas é Skill Drain. Cara, a galera tá usando Cross-Out pra dar na Skill Drain. Você acha que eu vou usar essa carta? É horrível. Você acha que eu vou dar valor pro side do cara? Você acha que o meu side vai dar valor pro side do cara? O Paulo mesmo já falou pra todo mundo que Storm é boa indo Second. E é. A Storm é insana indo Second. E você vai colocar essa Storm no Second, porque quando o cara escolhe, pensa que ele vai ser segundo, ele mantém essas 3 impermanents, ele vai pôr as Metal Tronos, ele vai ter essas cross-out merda, ele vai ter muita coisa, e essa Storm e essa Pena vão entrar rasgando, e você tem acesso a elas via TT Trust. E a TT Trust também pode ser a Talents, a TT Trust pode ser uma Bonfire, principalmente que o Flamberge tende a fazer muito efeito e tal. Daí o cara fala, mas Uri, se o cara tiver Skill Drain, ele nem vai tiver efeito de monstro pra não tomar TTT, você vai tomar só TT Trust. Cara, se o cara tiver Skill Drain e tiver o full combo, que ele nem precisa tiver efeito de monstro, pra lidar com a minha jogada, não importa a carta que eu tivesse, é só se fosse realmente uma Ciclone, mas eu acho que a Ciclone não é tão boa quanto, não é tão genérica quanto a TT Trust. Acho que a TT Trust poder virar minha TTT, a TT Trust poder virar essas cartas aqui, eu já tô usando a minha Pena e minha Storm, eu já tô usando elas, então elas já vão tirar o valor dessa Skill Drain do cara. E a partir do momento que eu já tirei o valor da Skill Drain do cara, ou que o cara não tem Skill Drain, isso aqui já ficou muito mais forte, isso aqui ficou insano. Porque eu posso pegar tanto a Talent, eu posso pegar a Bonfire, essa carta é muito forte. Posso pegar a Storm, se eu dei a pena, eu posso pegar a Storm pra tirar os bichos daí do cara, então isso é muito forte, eu gosto bastante. Uma coisa que talvez eu colocasse é Terraform. Terraform, porque daí isso daqui pode pegar também a Terraform para ver um dos campos, pode ser uma camada de play interessante, porque a única camada de play que eu posso pegar é a Bonfire Original com isso. Não é ruim, não entendo mal, não é ruim, é bem bom, inclusive, mas podia ser um valor a mais. E daí meu Going First, contra a maioria dos decks, essa Barrier supre. A Barrier supre Tempai, a Barrier supre o Voiceless, a Barrier supre o Melodious. E daí, em vez de ter só a Barrier e uma diferente, eu vou ter a TT Trust, porque lembra do Tempai, lembra do Voiceless, lembra do Melodious? Todos eles usam Hand Traps. E daí, a partir do momento que ele dá uma Hand Trap, eu vou dar essa TT Trust e vou setar a minha Barrier, que vai ser certeza que eu vou segurar o turno do cara. E detalhe, se eu já tenho... Às vezes eu dou essa Trush, o cara invocou, sei lá, um Nibiru na mesa e tal, eu posso dar uma Talents aí, eu posso pegar outras paradas diferentes. Eu acho que essa T-Trush vai ter muito valor no torneio, eu acho que esse deck tá muito bem posicionado contra tudo, o side in, side out dele tá bem certinho, eu acho que é um deck muito bom. Pega esse é bom porque tem Fire King, pega a Mirror, você tem as melhores Hand Trap, porque a galera não tá usando isso, cara, eu acho um crime não usar essas cartas, e o cara tá... Outra coisa, Urias, mas os Fire King não são tão bons na Mirror. Cara, você só não raciocinou o porquê ainda, eles são bons sim. Só que a galera tende a querer usar mais techs, usar mais uma build mais redondinha pra não usar os Fire King. Só que se a galera tá usando os bricks, é melhor ter Fire King, cara. Se você já tá usando aqui a Snake Diabel, se você já tá usando aqui o teu outro Flamberge, é melhor você ter a Infinite Fire King. Porque não pesa, porque o Ponyx, apesar de ser uma Normal Summon a mais, que trava às vezes Normal Summon, ele ainda é um Special de vez em quando. Às vezes se você estoura alguma coisa, o Ponyx entra. Os campos aqui, apesar de serem mais fracos, serem cartas de Yu-Gi-Oh! Piores, que tipo, por exemplo, uma Bonfire buscando um Poplar, entrando no Special fazendo resiliência, elas são pseudo-resiliência. Elas vão buscar alguma coisa que vai entrar em Special, dou um campo, estoura alguma coisa, vai descer um Garunix, o Garunix vai estourar a mão do deck, no mínimo esse Garunix vai ser follow. Num jogo simplificado onde tá com os dois com Hand Trap, isso é o suficiente pra você ganhar o jogo. Se link esse Garunix, o cara não pode destruir teu bicho, cara. O cara não pode destruir teu bicho. Esse Garunix ali que você desceu e ficou linkado ali, o cara não pode destruir. E Prince com Garunix, às vezes não passa muita coisa, mas uma Prince com Garunix ali é o suficiente pra você grindar o jogo e snowballar pra cima do cara. Então isso é muito forte. Não é que é ruim essas cartas. E outra, quando você compra bem as techs decentes, você tá na vantagem contra o Snake Eye. Se você não comprar esses bricks aqui, ou até se você comprar, só que se você compra o Garunix e o cara compra um Flamberge, é melhor você que comprou o Garunix. É melhor você que comprou o Garunix do que o cara comprar o Snake Diabel. Esse Garunix tem mais vantagem. E esse Garunix na mão, às vezes o cara não joga em volta, ele estoura suas cartas e o Garunix entra. Ele é muito forte, porque Prince todo mundo tá usando.
Então esse Garunix tem muito mais valor do que essas cartas Bricks. E, cara, esses Fire King carregam na coisa. Meu Dinomorph, cara, não ganha desse Fire King, cara. É muito difícil. O deck de Dinomorph que eu usei não ganha. Contra Runic Stun, esse deck tem muita vantagem. Contra o Labirinto Maluco, esse deck tem vantagem. Contra Horus Stun, esse deck tem vantagem. Contra o Tempai nem se fala, cara. O Garunix estourar o campo, porque o problema do Tempai é ele ter um monte de campo. Esses Garunix estourando o campo do cara é pânico pro Tempai, tá? Pânico. Então vamos lá. Agora o outro deck que eu usaria, Tempai, também. Cara, eu tenho muitas verdades sobre esse Tempai. E esse deck aqui, eu jogaria fácil Continental com ele. Era um outro deck também que eu venho gostando muito. E eu tenho algumas coisas pra falar sobre ele. Primeira coisa aqui, isso eu não tenho muita certeza, mas tipo assim, eu vejo bons jogadores usando um verdinho só. E uma galera falando que faz falta não ter o segundo e tal. Mas, cara, esse verdinho ele é muito estranho você comprar ele, mano. Porque o jogo do Tempai tende assim, a acabar muito rápido. Eu sei, mas alguns jogos grandes eu sei, mas a maioria você simplesmente mostra a mão e vê quem ganhou, cara. Por exemplo, o cara tá de Snake, você vai dar hand trap e o cara fala, cara, se tiver o campo eu perdi, você mostra o campo. E por que você mostra o campo e ganha? Porque o campo joga em volta de todas as hand trap do cara. E isso faz o quê? Eu ter uma vontade absurda de usar o máximo de campos possíveis e cartas para ver o campo possível. O máximo possível. E o que são elas? A Set Rotation. Eu acho que a Set Rotation, além de ser uma carta incrível na Mirror, eu acho que essa carta é absurda na Mirror. Ela é muito forte mesmo. O cara dá o sangue em Summoning ali, você dá Chain Set Rotation, estoura o campo do cara ali pra mandar uma Wireware, não sei das quantas lá, pra lidar com uma carta do cara. É muito legal. Daí as cartas dele ficam, todas as suas hand traps ficam vivas aí contra esse Tempai. É muito forte. E você vê o teu campo, cara, assim, é absurdo, é discrepante a quantidade de vezes que você fala assim, cara, você ativa o campo, o cara tá lá, Veiler, Imperm, Mourner, qualquer coisa, e o cara campo, normal Pyrra. Cara, acaba o jogo, acaba, não tem o que fazer. Essa é a parada mais roubada. E o porquê você não usaria o máximo de campos possíveis? Você quer Prosperity, a Prosperity quer ver o campo, com a 7 você vai ver a mais. E outra coisa também, a TT Trust, que eu achei ela muito legal no side do Snake Eyes, mas aqui, cara, ela é muito mais gigante. Primeiro, não tem motivo pra você não usar. Você vai queimar hand trap no cara, tá todo mundo usando um monte de hand trap. Essa TT Trust, adivinha, ela busca o campo, cara. Ela vai pegar a Terraform, ela vai pegar a Sangue em Summoning, e você vai ganhar o jogo simplesmente por ativar o campo, cara. Esse campo, ele é imoral, ele é muito errado, com certeza ele não deveria ser escrito da maneira que ele é, e eu acho que você é maluco se você não faz de tudo pra ver esse campo o mais rápido possível. Que você abrir de campo é a diferença entre ganhar e perder. Você pode estar com a mão ok, mas seu campo ganhou o jogo. Se sua mão tá fraca, as mãos fracas é que envolvem não abrir de campo, entendeu? Fora que a Tetrush ainda é versátil, ela pega uma Talents, ela pega uma Storm. Outra coisa também, a Auras, ela pega uma Impermanence também, às vezes o cara tem um bicho que vai te interagir em defesinha ali, você pode pegar Impermanence. Outra coisa, eu não gosto da TT Trush, nem da Storm, essas coisas, porque se os caras sabem todo o tempo, vai me mandar começar. Eu concordo com esse argumento, cara. Esse argumento é 100% certo. O porquê que a Storm, que a Talents é melhor do que usar, tipo, essas duas, por exemplo. Porque se você começa, ela tem valor. Se o cara te dá Hand Trap, você, no mínimo, dá ela pra uma Impermanence. O que não é ruim, que a Impermanence é gigantesca, não que ela é muito boa. Você dá uma TT Trush pra um possível follow, entendeu? Pode ser o pote também. Então, tipo, você consegue dar essa TT Trush. Ou, por exemplo, o cara tem muita coisa na mesa, cara, você dá TT Trush e pega o pote e tenta ver algum blowout, alguma droplet e tal, que você não tem, ou algum bicho. Tipo, já gastou efeito do campo, já gastou e tal, o cara deu ogre no campo, você não tem jogada. Você dá essa TT Trush pro pote, o pote tenta ver um bicho, entendeu? Essa TT Trush é muito versátil, eu acho ela bem mais versátil que a própria Storm. Que não é ruim, eu acho ela uma carta muito boa, e é a carta que carrega geralmente contra os decks mais rogues, mas você acha que você joga mais Poiside contra esses rogues, e essa TT Trush ainda é buscável. O Labirinto mesmo ativa efeito de monstro, o próprio Runic Stun, de vez em quando ativa efeito de monstro, que às vezes você mata, o cara tem que dar uma ruguinha e tal, às vezes o cara ativa efeito de monstro, não é sempre, mas de vez em quando ele ativa. O bicho que pega o campo do Grave acontece direto, então essa TT Trush, uma hora você vai resolver ela, entendeu? Isso é muito interessante. Acho que desse deck é a principal coisa. O verdinho é uma incógnita, eu acho que não é certo nem errado você dizer que tem que ser tem que ser dois, eu acho que não tem
certo ali. Varia muito do que você quer. Se você quer mais consistência para definir os jogos mais rápido, é 1. Se você não quer arriscar faltar esse bicho no deck, daí você usa 2, mas você vai ter o ódio de comprar ele e não ter mãos tão fortes para quebrar o campo da galera. Então varia muito do que você quer, varia muito do que tá acontecendo nesse meta. Peguei um monte de rogue, um monte de stazão, um monte de deck control, daí realmente é legal o segundo. Não, peguei só Snake Eyes ali, só deck que, tipo, o jogo se definia muito rápido, aí você joga com o mesmo, entendeu? Daí varia muito de como você quer buildar seu deck. Novamente, o draw, eu acho que, cara, no Tempai o draw faz mais sentido, porque só de você não tomar o full do Snake Eyes, Snake Ash pegou o Popular, você resolveu o draw, o Popular não buscar o campo, ele já não tem 38. Ele já não tem o number 38, então você já tá gigantesco. Urias, mas e a Ogre? Que você não falou que é muito bom o Tempai ter o campo e um out pra IP? Sim, mas aqui eu tô usando mais campos, e ao invés de ter o out pra IP, eu simplesmente evito um 38 de acontecer com esse draw. E a Polusa nega, cara, eu tava pensando exatamente isso. Toda hora que eu tava testando, essa Ogre, não sendo uma hand trap viva, ela é muito fraca, porque você já tem a Droplet como uma board breaker melhor. O draw é muito mais genérico como hand trap contra tudo também, não só contra Snake Eyes. E esse draw, ele evita o 38, além disso, e essa Ogre vindo na IP, toma a Polusa, velho. E, assim, é muito fraco isso. Eu não gosto dessa Ogre contra Snake Eyes. Eu sei que ela tem alguns spots, várias vezes ela ganha o jogo contra a Polusa quando o cara não usa a IP como matéria. Na própria IP, se o cara não fez a Polusa. Ela é decente, essa Ogre, mas eu prefiro coisas mais impactantes. Eu acho que o draw ele é mais impactante. E outra, a Ogre não tem vezes que você vai dar Ogre e o cara vai passar cagado. O draw, às vezes, o cara não faz nada. Eu já perdi de Snake Eyes tomando draw, que eu abri de Bonfire. Existem mãos que o draw simplesmente ganha o jogo. Se o cara não abre de Ashe, nem Bruxa, nem Wanted, que são 9 cartas, o draw é gigantesco. Claro, a maioria das vezes ele vai ver uma dessas 9 cartas. Tipo assim, 60% dos jogos ele vai ver uma dessas 9 cartas. Mas você tem outras coisas que podem impactar. O Urias ia jogar de Veiler combinado com draw e tal, o que você acha? Cara, eu sei que é estranho, eu sei que mas eu prefiro ter esse conflito do que ter a Ogre. Porque o Veiler e a Ogre não vão ser tão bons igual. Então, acho que é isso. Acho que você faz o máximo, não esqueçam disso, o máximo possível para fazer os campos. Eu não usei Engine Kashira porque ela é meio grande e eu queria usar as TT Trusts. Eu troquei Engine Kashira pelas TT Trusts, que eu acho que ela é versátil. Essa cartinha aqui ela é bem decente, tá? Ela é um Prosperity a mais. Dava para usar Chicken Game, mas se você não vê o campo, você não tem como se livrar dessa Chicken Game, ela é bem chata. E dá pra você jogar contra a tua própria Chicken Game, né? O problema é se você deu a Chicken Game e tal e não consegue se livrar dela, não passou a tua jogada direito, fica meio estranho. Essa carta é um pouco melhor, mas uma ou outra, dá pra você escolher, tanto faz. Só que dá 7 rotation, dá Chicken Game pro cara um pouco pior, também é melhor você dar isso. E essa carta aqui, ela ajuda a escavar. E olha só, se o cara tem bastante cartas, você escava cartas, você pode achar o teu campo, cara. Mesmo que você fique com uma carta a menos, que você ativou ela, revelou e teve que voltar uma da mão, você meio que trocou só uma carta da tua mão, você trocar uma carta da tua mão pelo campo, é bizarro o quanto isso é roubado. É bizarro. Porque o campo é muito imoral, velho. E esse deck, cara, esse deck é massa Snake Eye. Amassa Snake Eye quando ele vê o campo, cara. Não tem como, ele é muito forte. E essa TT3, eu acho que ela aumenta os odds de você ver mãos roubadas, entendeu? São 2 cartas a mais roubadas que você pode ver, tanto no pote quanto hard draw. Você não precisa usar 3 barra Storm, que vão ser ruins no first, porque a TT Trust ela é decente no first, e você tem muito mais chance de... Cara, se dá uma TT Trust, você pode ver um pote, você pode ver muita coisa, você pode ver jogadas, pode ver board breaker. A própria TTT é só pra, tipo assim, não posso tomar Ashe na Sanguine Kaimen. Dá Trust, pega Talents, olha a mão do cara, vê se ele não tem a Ashe, tira uma jogada. Você olha a mão do cara, já sabe que às vezes o cara não tem ouro, já sabe que o cara não tem alguma coisa. Ou dá uma Talent, tira um bicho dele que vai evitar a IP, ou force um 38, já tá nice, entendeu? É bem legal essa Talent. Outra, a Trust também, se dá Trust, o cara vai dar alguma coisa pra tentar negar, se dá Droplet, envia TT Trust, já é um custo a mais pra você enviar na Droplet, entendeu? Isso é bem legal. A Set Rotation, mesma coisa, às vezes, por exemplo, um exemplo, tá? Você dá um pote, o cara dá alguma coisa, e você dá Chain Set Rotation, daí você dá Droplet enviando a Set Rotation e o pote, por exemplo, ou a Sanguine Kaimen, mesma coisa. Então essa Set Rotation também é absurda. Eu acho que a galera que joga de Tempai tem que focar em ver mais vezes o campo, tá bom? Daí meu side acho que tá genérico, acho que essa Metal Tronos aqui que eu não usei no Snake Eye, porque ela já tá manjada no Snake Eye, a galera tá usando até Crossout pra Metal Tronos. Eu acho que no Tempai ela tem muito mais valor. Acho que no Tempai ela tem um valor bem legal, tá? Ela é bem legal no Tempai.
Você pode chamar o teu seal também, umas paradas assim, ela é bem interessante. Você pode negar o seal do cara, chamar o teu seal, mesmo que ele venha com efeito negado, você pode só banir os dois, entendeu? Evita que o cara... Você troca o seal do cara, é uma calha de extra, entendeu? Talvez até usar mais um seal, mas acho que não sei se compensa o segundo seal ainda assim. Mas, tipo assim, você dá uma Metal Trono, chamar o seal do cara, chamar o teu seal e banir os dois, é muito forte. Acho que ela é bem forte mesmo. O cara não consegue trigar o seal e tal. E qualquer outra coisa, né? O cara, normal Pyra, se ele não tem acesso ao campo, ou se você tem uma set rotation, se você tem maneira de lidar com o campo do Tenpai, você consegue negar e destruir o bicho do cara, negar e banir o bicho do cara. Acho que essa carta é bem interessante na Mirror de Tenpai. A Ogre também é muito boa. O Nibiru acho que você coloca contra Snake Eyes, né? De contra Snake Eyes você coloca mais esse monte de Hint Trap. Nesse deck eu não gosto tanto dos Psyframe porque muitas das vezes o cara vai te mandar começar, então você quer cartas flex. Então é isso. A TD Trush também tem acesso a barrier e tal. Snake Eye, quando ele te mandar começar, eu acho que é interessante, talvez, eu não testei ainda, tá? Mas uma opção de Metal Tronos como defesa, talvez seja interessante, eu não sei ainda ao certo. Mas, tipo assim, essa Metal Tronos já nega o Flamberd do cara. Não é ruim. Você ganha um corpo na mesa negando o Flamberd do cara. Às vezes o cara só não subir a IP já te ajuda. Então, mas basicamente é isso, galera. Ou às vezes chama até um Synchro ali e tal. É interessante, é interessante. Então, basicamente, o deck foi esse, galera. Esses seriam meus profiles aí do ICS. Os decks que eu jogaria no ICS. No ICS não, no Continental, né? Falei bobagem. Primeiro Snake Eye Fire King aqui, acho bizarro esse deck, o quão melhor ele nesse meta durando muito tempo. E esse Tempaizinho aqui focando ao máximo em ver as cartas injustas do deck, que é a Sangin Summoning. Você faz o máximo possível para chegar nessa carta. Esse pote tem muito mais coisas. Você vai ver esse campo, e sempre que você vê esse campo, vai ser completamente injusto. Até essa carta aqui ajuda a ver o campo, cara. Isso é bizarro. O Fenrir talvez seja uma carta difícil de não usar, mas se a galera fizer um esforcinho, talvez dá pra encaixar esse Fenrir aí. Eu gosto do Fenrir, não acho ele ruim, só que eu acho que tipo, o Fenrir ele é melhor num jogo simplificado, que às vezes você simplifica o jogo, o Fenrir fica gigante, só que quando você tem o campo é difícil simplificar o jogo. Quando você tem o campo, geralmente você atropela o cara, geralmente isso acontece, então tipo, o Fenrir não tem tanto valor assim num jogo que você só atropelou o oponente. Então, eu acho melhor só você ter um monte de cartas para facilitar o teu atropelo. E as TT3 faz basicamente isso. Beleza? Então, galera, foi essas minhas profiles. Valeu, falou, até mais e é nóis. E você que vai pro Continental, quero ver depois, comenta aí se você vai pro Continental. E se eu te ajudei de algum motivo, se você vai topar por esse deck, depois só volta aqui e agradece. Valeu!